Como vai? Debutando aqui na turma. Boa noite, seja bem-vindo, Pedro. Boa noite. Então, todo o conteúdo, né, que existe, está aberto na internet, teoricamente, ele termina de ser lido em 2026, que a gente está falando disso daqui a 2 anos. E aí, o conteúdo que vai sobrar para esse aprendizado de máquina é exatamente o conteúdo privado, né? O conteúdo que as empresas, principalmente, possuem para se tornar alimento, né, para fonte para o aprendizado do chat GPT. Então, pelo visto, esse movimento já começou, tá? Devem ter outras empresas que fazem isso. Inclusive, ele estava comentando, boa noite, Ricardo. Inclusive, já te passo a palavra, Angelina. Inclusive, esse palestrante estava comentando que, conversando com o diretor de TI do Magalu, ele já estava, né, esse cara ele já está fazendo toda uma organização dos dados gerados dentro da empresa e guardando que ele tem essa visão de que, em algum momento, essa informação toda, ela também vai se tornar uma fonte de receita para todas as empresas. Oi, Angelina. Deixa eu me apresentar primeiro, gente. Eu sou uma das sócias de uma agência de pesquisa, tá? Pesquisa voltada principalmente com foco no varejo. E pegando esse gancho do que a Patrícia está falando, nós já estamos desenvolvendo a nossa própria inteligência artificial somente com conteúdos gerados das nossas pesquisas. Justamente porque a gente, essa questão, né, de trabalhar muito com dados confidenciais, assinamos DNA com todas as empresas que nós atendemos, e aí nós tínhamos um certo receio de usar o ChatGPT. E aí começamos a desenvolver a nossa própria inteligência só com as informações que nós temos internamente. Então, esse é um dos diferenciais que a gente oferece hoje para os nossos clientes quando a gente vai rodar algum banco deles. A gente tem uma inteligência artificial proprietária de todos os dados, mas que não saem daqui. Então, exatamente, você falou, eu enxerguei o movimento que nós estamos fazendo. Que bacana. Imagina a riqueza dos dados que vocês têm, né? Imagina a pesquisa. Exatamente. Nós temos 12 anos de pesquisas e temos bancos desses últimos 12 anos com todos os dados de varejo, indústria, de diversos segmentos. E a gente está criando aí, treinando, né? Essa inteligência artificial, e realmente a gente tem feito alguns trabalhos bem legais. A gente está começando, não levou totalmente ainda para o mercado, a gente está rodando alguns pilotos com alguns clientes, mas tem feito alguns trabalhos bem legais, assim, de maneira privada, né? Que bacana, muito, muito, muito bacana. Então, era um pouco disso que eu queria só compartilhar com vocês, que eu vi essa semana e achei bastante bacana. E a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, antes da gente abrir para as nossas discussões, são alguns testes que eu fiz para criação de régua de relacionamento, tá? Enfim, uma das coisas que eu faço é montar, né, fazer esse outsourcing de CRM para a empresa varejista, então criar toda a estratégia, eventualmente fazer a operação, que é um problema para as empresas ter braço também para operar, ou então ensiná-los a fazer régua, a fazer persona, enfim, levar algumas coisas já prontas ali para os varejistas. E aí eu estava aqui fazendo alguns testes. Primeiro eu usei um modelo, e aí, mostrado assim, a gente pode fazer esse teste tanto para a régua de relacionamento B2C, quanto criar uma cadência, né, de contato B2B, tanto faz. Então, o modelo de prompt que eu usei, o primeiro modelo que eu usei foi esse daqui. Eu pedi o seguinte: quero que você me ajude a criar uma régua de relacionamento para clientes que depois eu vou contar né, qual é a característica desses clientes. O período da minha régua é X. Serão utilizados 3 canais na verdade, não 3 canais de vendas, né? 3 canais de comunicação. E aí, você precisa dar um íconezinho para cada canal, e eu vou mostrar para vocês depois o porquê.
O objetivo desta régua é que o cliente, né, alguma coisa, e você deve me entregar esse fluxo da régua de duas maneiras. No formato de tabela, então aqui eu estou pedindo o formato, como é que ele tem que me entregar, né? No formato de tabela, para que eu tenha uma visão geral da estratégia, na qual a linha A representa os dias e a linha B os canais utilizados em cada dia. Lembre-se também de criar um respiro, né? Então, alguns dias onde eu não vou fazer envio de mensagem. Depois você deve me entregar a copy que eu vou usar em cada um dos pontos de contatos, tá? Então, como é que ficou, né, o prompt? Quero que você me ajude a criar uma régua de relacionamento para clientes que se inscreveram no meu programa de fidelização. O período da minha régua é de 45 dias. Vão ser utilizados, não 2, mas 3 canais de comunicação. E-mail, que eu estou chamando de EM, SMS, que eu estou chamando de SM, e WhatsApp, que eu estou chamando de WA. O objetivo dessa régua é que o cliente esteja sempre atento às ofertas de produtos, já que eu sou uma rede de supermercados, então aqui eu, né, aproveitei e contei com o que eu trabalho, e que também eles adiram ao meu cartão de pagamento. E aí você deve me entregar a régua de relacionamento de duas maneiras, que são aquelas que a gente já viu. Então, modelo A, né, o que ele me entregou? Entregou bonitinho o que eu pedi. A tabela com o dia, o canal e o objetivo. Boas-vindas, destaque da semana. Achei bem redondinho, assim, né? Convite para um evento, receitas. Achei bonitinho. E trouxe também as copies. Oi, Viriato. Paty, desculpa se você falou, eu não peguei. Que ferramenta que você usou? O ChatGPT. Eu até pensei em fazer o teste no Claude, no Perplexity, mas eu falei, não, na próxima vez eu faço, vamos deixar para a próxima, a gente faz as comparações, porque realmente tem diferença, tem diferenças gritantes entre eles. Gritantes. E aí ele me trouxe também as copies para cada ponto de contato. Então, né, o primeiro ponto, seja bem-vindo ao nosso programa de fidelidade, preparamos ofertas exclusivas. Também veio assim, redondinho, com uma linguagem bem varejista, né? Não perca as ofertas exclusivas, faça sua primeira compra com desconto especial, usa agora o código PRIMEIRA, 10. Então, achei que veio bem bonitinho. Só que eu falei, cara, eu vou... Vamos pôr um pouco de tempero, né, nessa história. E aí eu acrescentei persona e o tom da comunicação. Mas eu não queria acrescentar uma persona padrão quando a gente pensa, né, de varejo supermercadista, enfim. E também estava com preguiça de escrever uma persona. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei dessa outra ferramenta aqui, que se chama Crystal Knows. E eu não sei se vocês conhecem o Crystal Knows. Eu não sei exatamente como é que eles chegam nesse ponto, mas quando você tem o Chrome, você coloca a extensão de Chrome, né, do Crystal Knows, e abre um perfil no LinkedIn, ele faz a leitura desse perfil. E ele traz onde é que o teu perfil tem similaridades ou diferenças com esse perfil que você está pesquisando. Então, por exemplo, para quem tem time de vendas, essa é uma ferramenta super poderosa, porque principalmente quando você trabalha de uma forma mais personalizada, dentro, né, você quer entender melhor qual é o perfil daquela pessoa que você vai abordar no LinkedIn, o Crystal Knows, ele te dá várias dicas de como você deve abordar essa pessoa, como deve ser a escrita, né? Você vai mandar um e-mail para essa pessoa, como é que tem que ser esse e-mail? Tem que ser mais formal, tem que ser mais informal, tem que ser longo, tem que ser curto, tem que ser detalhado, tem que ser... eu vou mostrar aqui também um exemplo de um perfil que, obviamente, eu ainda estava na conta gratuita, então ele não é tão
Já vai dar uma boa ideia. Não é possível compartilhar minha tela? Vou pensar como é que eu vou mandar isso aqui para vocês. Tem que ser possível. Peraí. Ah, deixa eu pensar como é que eu vou mostrar isso para vocês. Que pena. Ah, já sei. Vamos na força bruta. Eu vou puxando uns pedacinhos e vou mostrando para vocês, tá? Já que ele não está me deixando mostrar o PDF inteiro. Então, aqui, por exemplo, tem o meu perfil DISC e o perfil DISC da pessoa que eu consultei. Então, ele fala o seguinte: enquanto você é driver, a pessoa que você consultou é motivador. Então, se você, né, quiser vender alguma coisa para essa pessoa, tem que saber que vocês dois são inovadores, têm ideias inovadoras. Mas você é mais pontual. E ele já é uma pessoa mais aberta, mais inovadora, mais entusiasmada, mais casual. Olha que bacana esse outro gráfico aqui. Então, né, em termos de risco, eu tenho... Ué, só apareceu o meu, não apareceu o dele. Quem tem mais tolerância a risco, quem tem mais aversão a risco, quem é mais cético, quem é mais confiável, quem é mais otimista, quem é mais pragmático. E aí você vai vendo as diferenças do teu perfil e da outra pessoa e você vai ajustando a comunicação, que inclusive é uma coisa que ele próprio traz. Deixa eu mostrar para vocês também. Aí começam a... Deixa eu pegar aqui. Experiente mostrar aluno. Especificação. Cadê a parte? Olha isso aqui, que bacana. Aqui tá fechado, tá? Mas ele, por exemplo, vai dar dicas no... como escrever um e-mail para esse perfil, tá? Então, enfim, só queria mostrar um pouco dessa ferramenta, porque eu acho ela bastante interessante. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei esse perfil aqui, tirei alguns elementos que o Crystal Knows me trouxe, joguei de novo no ChatGPT e transformei isso numa persona, tá? Numa persona que é diferente daquilo que normalmente a gente usa para supermercado, né? Então, essa persona aqui tem 29 anos, é um designer de produtos numa startup de tecnologia, é uma pessoa voltada para a criatividade, para a inovação, enfim, é um perfil bem diferente do que aqueles que normalmente a gente costuma trabalhar, principalmente para uma rede varejista. A colaboração é o seu mantra, apesar pela preferência por ambientes caóticos, ele tem uma tendência a tomar decisões rápidas, sob pressão, enfim. É um ambiente, uma persona bem diferente, né, do que a gente está acostumado. E eu falei o seguinte, olha, o tom da comunicação
vai ter que ser inovador, colaborativo e personalizado, que tem mais a ver com esse tipo de perfil. E aí ele me trouxe, de novo, a régua está muito parecida com a anterior, mas, obviamente, as copies mudaram. Então, né, aquilo que era mais quadradinho veio como: bem-vindo ao nosso universo de inovação e vantagens, preparamos um mundo de possibilidades para você explorar com o nosso programa, fique atento. Temos oferta sob medida para você, e sempre o nome dele, coisa que não aparecia antes. Confira agora e não deixe a inovação passar. Conheça histórias de quem, como você, Gabriel, transformou o cotidiano com o nosso cartão de pagamentos. Inspire-se e veja como pode fazer ainda mais. Não satisfeita, eu pedi para regerar, que é uma outra opção, né, que a gente tem dentro do ChatGPT. Não é bem isso, faz de novo. Então, olha que bacana, né? Convite sobre alimentação saudável e inovadora, convite para um grupo VIP no WhatsApp. E aqui veio mais ou menos parecido, tá? Com que uma outra diferença, mas deu uma melhoradinha. Que é muito bacana, né, moçada? Assim, eu sei que de repente é um negócio que teoricamente é fácil de fazer, e, enfim. Mas o que eu acho bacana dessa história? Ainda mais para quem está no varejo, né? A gente sabe que o varejo, ele normalmente é muito rígido dentro dos seus processos e da sua forma de olhar para consumidor, ou enfim, para ferramentas, ou para como fazer, enfim, como fazer marketing, como fazer relacionamento com o consumidor, e, na verdade, como fazer vários dos seus processos, né? E aqui o bacana é que a gente tem uma ferramenta que pode simplesmente, né, simplesmente com um prompt bem simples, você pode extrapolar bastante essa rigidez toda, né? E aí o que eu queria com esse exemplo era ouvir um pouco de vocês, como é que vocês fazem quando se deparam que todo mundo aqui ou trabalha no varejo ou tem contato, tem clientes varejistas. Como é que vocês fazem esse tipo de provocação dentro desse ambiente? Como é que vocês levam inovação, seja ela de ferramenta, seja ela de comunicação, seja ela do que for, para dentro do ambiente onde vocês estão? Viriato? Olha, eu vou te dizer um negócio. E talvez aqui o único que saiba do que eu estou falando seja o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo frequentou o mesmo ambiente empresarial que eu estou frequentando agora. O que a gente sempre encontra quando a gente oferece inovação? Uma grande barreira de temeridade, né? As pessoas têm medo, as pessoas se questionam e dizem assim: caramba, será que isso entra pela minha mão e logo eu encontro com o pé desse negócio, né? Porque ele entra pela minha mão, aí fica melhor que eu, e eu tomo um pé por causa disso. Seja uma persona de inteligência artificial, que é o que há de mais inovador, ou qualquer outro tipo de solução que, de alguma forma, facilite algo que aquele cara fazia, ou que a equipe dele fazia e tudo mais. Eu sinto assim, existe uma avidez pela inovação, porém, se for pela minha mão, me entende? As pessoas me causa essa impressão, e aí eu queria ver se os colegas também concordam, porque eu tenho tido muita dificuldade, e quando eu estava em empresas maiores que essa, bem maiores que essa, eu tinha talvez mais dificuldade ainda. Ela era um pouco mais velada, mas ela era bem mais perigosa e bem mais acachapante, porque as pessoas realmente, numa empresa maior, eles são um pouco mais sutis, mas bastante mais eficazes, se é que vocês estão entendendo.
Então, assim, é bem assim, né? A sutileza é o seguinte, alguém passa o pé, você cai de boca, se arrebenta todo, fica 4 meses no hospital e esses 4 meses alguém passa na sua frente. Mas, de verdade, ninguém passou a perna em você. Alguém deixou sem querer a perna lá e você tropeçou. Numa empresa menorzinha, entendeu? Não. O cara até coloca o pé na tua frente e ele depois te pede desculpa, você se arrebenta. Não é tão arrebentado, né? Porque você fica só uns 2 meses no hospital. Ele tenta correr, às vezes não consegue passar na tua frente, mas é isso. O que eu estou querendo dizer e onde eu estou querendo chegar? A inovação, na minha visão, está cada vez mais difícil de ser implantada, mesmo com o discurso de que, se não inovarmos, vamos continuar na mesmice e vamos, se não, dar alguns passos para trás, vamos estacionar enquanto os concorrentes nos passam. Então, o que eu tenho feito? Paty, você me corta e, gente, a hora que quiserem, porque eu estou tentando fazer um link com o que eu estou fazendo, até para explicar por que eu estou fazendo. Eu já criei 4 personas, mas assim, eu estou sendo muito ambicioso e eu não sei se eu consigo criar o que eu estou querendo criar, mas eu estou querendo criar, eu pus o nome, eu estou querendo criar um gerente de recursos humanos e benefícios. Eu estou querendo criar um gerente de categoria e produto. Eu estou querendo criar um gerente de CD e logística. Então, eu criei 4 personas. Todo dia, eu dou vários problemas para elas. Elas me devolvem coisas, às vezes, estapafúrdias, às vezes um pouco mais legais. Eu regenero, eu fico bravo, eu brigo com o negócio, eu falo que não. E eu estou treinando, montando, criando, construindo, lapidando, o que vocês queiram dizer. Pessoas mais completas. E aí eu pergunto. Então, eu fiz 2 pontos, né? Eu falei da inovação e da dificuldade. E eu entendo que talvez eu consiga criar uma persona completa. E esta persona eu consiga introduzir mais facilmente do que alguns trabalhos. O caminho é esse. O que vocês acham? É legal? Não é legal? Dá pra, com a experiência de vocês, com as brincadeiras, e vou chamar de brincadeira seriamente, né? Vocês já têm tentado criar personas mais completas, ao invés de um único quesito a ser desenvolvido, vocês tentaram criar um gerente de recursos humanos e benefícios, por exemplo, porque hoje, por exemplo, eu joguei para o meu gerente de recursos humanos. Eu sempre coloco. Criar uma. Eu não deixo claro qual é o sexo, como tem que pensar, nada disso. E eu vou completando. E hoje eu joguei uma pesquisa de clima pavorosa, uma série de problemas, e pedi um plano de ação. Primeiro que me diga quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, planos de ação, o que eu preciso fazer para minorar as fraquezas ou eliminá-las, e o que eu devo fazer para fortalecer ou melhorar o que é bom. Deixa eu só passar, então, a palavra para o Marcos, que ele tinha levantado a mão. Não, eu entendo o ponto de vista do Viriato, mas voltando à origem, à tua pergunta, que está ligada à inovação, como a gente tem um grupo bem heterogêneo, essa palavra inovação, ela passa a ter um sentido no nosso grupo bem amplo, né? Quando eu trago a inovação para o produto que eu ofereço para o meu cliente, ele já está mais ligado ao espaço, ele está ligado a outras a pontos de contato um pouco diferentes. Todos são válidos, só que, para mim, a dificuldade que eu encontro ao oferecer inovação para o meu cliente é que nem sempre ele está preparado para receber isso. Ele precisa ter uma infraestrutura que aí ele é transversal ao que eu faço, ao que o Viriato faz, que todo mundo faz aqui, para que isso tenha para que a gente faça isso de uma forma mais
ampla e que realmente funcione, né? Então, eu percebo que às vezes o cliente me procura e fala: não, mas eu quero que vocês me surpreendam, eu quero inovação, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, bom, eu ponho para a minha equipe fazer isso, é o que eles adorariam, né? Mas quando você apresenta alguma coisa com mínimo de inovação, muitas vezes, e até clientes grandes, ele se assusta. Ele fala: opa, peraí, mas não é tanto assim o negócio. E aí que eu acho que começa até, né, Viriato, os pontos de conexão, mesmo sendo produtos diferentes que a gente oferece dentro da mesma cesta. Então, existiram clientes, e existem clientes no escritório, que eu preciso de 2, 3 gerações de projeto, quando eu falo projeto é de forma geral, para preparar o cliente, não só fisicamente, mas que ele entenda a importância disso tudo. Então, ao invés de chegar e falar, puta, que cliente chato, que isso, eu falo, não, eu trago para mim. Eu falo, pera um pouquinho, como é que eu tenho que fazer para convencê-lo ou para fazer com que ele entenda, não é convencer. Eu preciso de dados, isso para mim tudo é recurso que eu vou buscar nessas ferramentas, inclusive de IA, para fazer uma apresentação de maneira que ele veja benefício nisso, né? Sempre atrelando um posicionamento dentro dos produtos que eu ofereço, que ele vai ter uma vantagem na operação ou uma vantagem de custo a médio e longo prazo, de maneira que ele possa entender isso como um benefício de forma geral. Aí você vai quebrando essas regras, você vai criando uma fidelização com o teu cliente, uma confiança, que ele passa a te escutar e te entender de uma forma diferente. Não sei se eu fui claro, mas eu dei só um outro viés só para pôr um molhinho aqui na nossa conversa. Professor Joedir? Deixa eu só fazer uma... Eu acho que todos nós hoje somos pagos, né, para a gente... Todo o trabalho que a gente faz aqui tem como objetivo melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, né? E quando você fala em gestão, na essência da gestão, o que é, né? É você aumentar a receita e reduzir custo. E você só faz isso mudando os processos, né? E aí, quando se fala em inovação, você tem diversos conceitos. Você tem inovação de processo, inovação de processo, inovação de modelo de negócio, inovação de tecnologia. Você tem diversas áreas que todos aqui sabem disso. O que acontece é o seguinte: uma grande dificuldade para a gente apresentar, há 10 anos passados, era fácil de você apresentar inovação, porque o mundo vivia de uma forma, se fazia investimento sem saber qual era a margem de lucro, sabia qual era a venda, que fazia uma projeção de venda e botava milhões de reais aí numa startup, ou milhões de dólares numa startup, e que não tinha, só media a venda. Hoje isso mudou. Hoje as pessoas, para fazer qualquer inovação, elas estão pensando o seguinte: qual é o resultado que eu vou obter com isso, né? E o resultado, voltando, ou eu tenho que aumentar a receita ou tenho que reduzir custo. Se eu não faço isso, eu não vou fazer a inovação que vocês estão pedindo. A grande dificuldade que a gente tem hoje é como monetizar, né, essas inovações. Porque todo mundo hoje, num mundo extremamente competitivo, que você não consegue aumentar margem, não consegue repor margem, só tem um jeito de você sobreviver: melhorar o processo para tornar o negócio mais competitivo. Então, toda inovação que a gente vai fazer, a gente tem que procurar monetizar isso, né? De que forma isso vai proporcionar para aumento de venda, que pode ser hoje, amanhã ou depois, né? Ou para a manutenção do seu negócio sustentável, ou como isso, mesmo que tenha um impacto nos custos hoje, mas amanhã ele pode reduzir custo, porque esse mundo dos negócios está caminhando para uma área onde tudo que a gente vai fazer vai ser medido, né? O que já era para ser feito há muito tempo, e ninguém está medindo. Então, a gente vai ter muito mais dificuldade de levar a inovação se a gente não conseguir, né, monetizar isso a curto, médio e longo prazo, porque senão as empresas hoje... Eu estava lá no ANRF de 2018, e o Ira Calixa, que é o diretor de economia global da Deloitte, ele disse o seguinte: as empresas vêm investindo em tecnologia sem fazer conta, né?
sem saber, sem medir o retorno disso. E essa conta vai chegar. Quando foi em 2020, ele disse, olha, a conta está chegando, tá? O investimento de tecnologia agora não vai ser mais aquela farra de antes. Então, esse é o grande desafio. Desculpa eu ter me prolongado, mas a gente vai ter, qualquer inovação, a gente vai ter que tentar monetizar, e levando sempre em conta isso, né? Isso aqui tem que, em determinado momento, aumentar a venda e reduzir despesas. Então, se eu não tiver comprovação disso, fica cada vez mais difícil de você aprovar um novo projeto. Eu, por exemplo, sou consultor de empresa e toda hora que chega lá, eu penso, o que isso aqui vai trazer de resultado? Se não traz resultado curto, médio, longo prazo, então não é prioridade, vamos partir para uma outra coisa, porque a gente está no momento que a gente precisa de resultado para as empresas conseguirem sobreviver, né? Quando eu vejo as Casas Bahia dizendo que tem 4 bilhões aí, eu falei, o que fizeram para consumir 4 bilhões? Será que fizeram conta nesse negócio lá atrás? Com certeza não fizeram. Então, agora está todo mundo fazendo conta. Esse é o grande desafio, né? Que hoje é assim, Viriato, eu posso afiançar o seguinte, amanhã vai ser pior, tá? Desculpe aí ter me alongado. Imagina. Sandro? Obrigado, Patrícia. Bem, sem dúvida alguma, toda a contribuição aqui é muito rica, né? E eu espero também contribuir um pouquinho para esse resultado. Como a Patrícia disse, a construção da persona, essa ferramenta para ajudar a fazer isso é fantástico, é ótimo, né? A gente andava quebrando a cabeça de como fazer isso, né? Fazer isso em apresentações, fazer isso na unha, praticamente. Mas eu acho muito importante, ou mais importante, talvez, esse estudo para uma empresa que vai iniciar ou que está iniciando uma nova operação, uma nova vertente, algo nesse sentido. E já explico por quê. O que o Viriato falou também é muito válido, né, do ponto de vista empresarial, para entendermos como que estão, principalmente as lideranças internas da organização, e aí essas personas, eu faço até uma provocação de que deveriam ser o time de colaboradores, de funcionários, eu prefiro dizer, não gosto de falar colaboradores, porque ninguém colabora com nada, todo mundo trabalha por dinheiro, né? Então, o time de funcionários, e que são as verdadeiras personas, então ali existe, né, uma faixa etária, enfim, tem um perfil, né, para cada área, para cada setor ali, e eu acho que isso é muito importante, Viriato, para fomentar aí que as empresas melhorem seus processos internos, né, de gestão, de condução dos negócios, e também sempre prestando atenção nas pessoas, né? O que o professor Joedir falou é fantástico, é exatamente isso. E hoje nós vemos o quê? Tem muito varejo já consolidado, já com muito tempo de mercado, que se ele começar agora fazendo, por exemplo, o uso da inteligência artificial para fazer bichinho, bonequinho, apresentaçãozinha, construir persona, desculpa, ele está perdendo tempo, produtividade, e isso é dinheiro. A persona já está lá dentro. O varejo que hoje, o cara tem 1, 2, 3, 5, 10, 30 anos de mercado e não conhece o perfil do seu cliente, amigo, desculpa, volta para a terra que você está totalmente alienado, fora do conceito de comercial. Então, o varejo já tem que saber quem são as suas personas, né, os diferentes tipos de personas dentro do seu segmento e atuar nisso. Então, eu sempre digo, eu já disse isso algumas vezes em outros lugares e vou afirmar aqui, que não basta ter dados, as empresas precisam saber o que fazer com os dados. Nós já temos todos esses dados, mas o que fazer com eles? Como que eu vou resolver um problema que um processo falho da minha empresa está gerando ou está ali abrindo uma possibilidade de um problema maior para o meu cliente? Como que eu vou resolver um cliente que seja extraordinário? Sabe? Então, assim, ó, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos na Obra Max, acho que todos aqui devem saber, é um atacarejo de material de construção. Eu me deparei com uma situação uma vez que entrou um camarada de cadeira de roda com muita dificuldade, né, ele saiu do carro com a ajuda de alguém. Primeiro, esse alguém veio até a loja e pediu uma cadeira de rodas. Emprestamos. Aí foi até o carro e eu
observei aí em poucos minutos ali, observei de longe, a pessoa ajudou ele a sair do carro, sentou a cadeira de roda. Quando ele entrou à loja, pediu para falar com o responsável, não era eu. E aí, qual foi a reclamação? Ele queria uma cadeira de roda motorizada. Ele não queria pedalar ali, né, fazer força na cadeira de rodas, porque ele disse que nem sempre tem alguém para fazer isso com ele. Então eu falei, poxa, será que realmente é necessário, é obrigatório, é lei? Mas é um problema extraordinário, totalmente atípico. Agora veja, um varejo que deve receber constantemente esse tipo de cliente, ele deve ou não deve ter isso? Ele deve investir nisso? Ele deve estar pronto para isso? Acho que essa é a pergunta. Para o que nós já estamos prontos e quais são as situações, né, possíveis de acontecer que nós devemos nos preparar? Então, esse estudo da Patrícia é fantástico, como eu disse, do ponto de vista para quem vai iniciar uma operação, ou num lugar diferente, num bairro, porque agora tem muito aspecto regional, né? Tem muito aspecto de diferença de lugar, de cultura, de preferência de marca, de produto, etc. Então, acho fantástico isso. O que o Viriato falou, pelo amor de Deus, vamos implantar isso dentro das empresas, porque está precisando, né? E, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o que todo mundo disser aqui é contributivo para a gente melhorar a qualidade e a produtividade dos negócios. É isso que eu queria destacar. Obrigado, gente. Imagina. Luiz Gustavo? Olá, boa noite. Tudo bem Boa com noite. todos? Muito obrigado por essa oportunidade. É muito curto, né? Falando sobre inovação no varejo, eu lido com o pequeno varejista, né? Com o pequeno varejo, né? Aqui as pessoas estão ligadas a grandes grupos varejistas, eu lido com o pequeno e com o médio. O pequeno, principalmente, ele é muito imediatista, né? Tudo ele encara como custo, tudo sem exceção, porque se impactar no custo dele, ele não troca de carro, ele não consegue ir para a Europa, né? Então, essa visão, ó, o Vidal está até rindo ali, né? Essa visão de mercado, ela é muito pequena, porque eu não penso em futuro do meu negócio. Eu penso em trocar de carro, reformar a minha área gourmet de casa, né, para ficar mais bonita. Então, falta também a visão do próprio mercado, né? O pequeno tem hora que é pequeno porque ele quer ser pequeno, porque ele não quer crescer. Aí, quando chega um gigante do lado dele, ele reclama que o gigante tomou o espaço dele, que lá atrás ele não se esforçou para manter esse espaço, né? Eu fui de rede varejista, né? Hoje já atendo outras redes de varejo, e parece que essa visão ela é meio que unânime, né? É caro, né? A inovação é muito caro, né? Isso não precisa agora, né? Recordo de uma vez que isso lá atrás, né? Copa do Mundo, muito turismo em Atibaia, região aqui. Puxa, por que a gente não implanta um idioma, um segundo idioma de inglês somente para atendimento? Ah, não, porque o funcionário ele pede demissão e vai embora. Poxa, mas é o nosso atendimento. É o nosso atendimento. Então, a inovação, ela esbarra na cabeça do empresário pequeno e tudo para ele é caro, né? Que tudo para ele, né, vai, assim, pensa dessa forma, né? Viriato? Completando o que o Gustavo disse, o problema é o ceticismo, né? O varejista é cético. E, além disso, eu digo assim, ele, completando com o que o Sandro falou, né? Cara, o pensamento é curto, o pensamento é sempre de curto prazo, e digo mais, é assim, ele não está preocupado com quanto você vai ganhar prestando o serviço. Aliás, perdão, ele não está preocupado com quanto ele vai ganhar com a prestação de serviço que você está dando. Ele está preocupado, o quanto ele vai ganhar é uma coisa, o quanto você vai ganhar. Esse pensamento judeu, e, por favor, não, se há algum judeu aqui, não se ofenda. É até um elogio, porque o judeu realmente vai para cima e pensa no negócio. Mas o que eu estou querendo dizer é a inovação é difícil no médio e no pequeno, principalmente pelo ceticismo. E aí, só para complementar,
Eu tenho aqui na empresa para a qual eu trabalho, eu tenho um pessoal desenvolvendo um BI. E outro dia, há cerca de umas 2 semanas, eu propus para os caras, para os desenvolvedores, conversar com eles e tentar colocar uma IA, rudimentar que seja, para tratar os dados na saída. Ou seja, não permitir que os dados sejam só cuspidos do ERP, ou seja, do que for, mas que eles tenham algum tratamento para chegar na mão do gerente, do encarregado, do seja de quem for. Porque isso vai ajudar a combater o ceticismo, né? Se você mostrar que aquele dado tem aplicabilidade e que a aplicabilidade pode gerar... Então, agora eu estou aqui roubando a fala do professor Joedir. É isso mesmo. Eu tenho que vender mais com menos. Eu tenho que fazer mais com menos. Eu tenho que ser mais produtivo pagando menos. Então, o que eu estou tentando fazer com esses desenvolvedores? Eu estou tentando acoplar, se é assim que se chama, ou se é assim que se pode chamar, a inteligência artificial aos dados. Então, tão logo eles sejam cuspidos, eles são processados de alguma forma, tal, a gente está desenvolvendo. E por isso que eu estou desenvolvendo essas personas mais parrudas, se a gente pode chamar assim, eu também não sei se esse é o nome, mas um cara a nível gerencial, e quando eu digo um cara, é um cara mesmo, né? Como diz o pessoal de TI, né? Quando tem um ente tecnológico, ele chama cara, né? Então, estou tentando criar um cara, um gestor, para conversar com esses dados, para entender esses dados e cuspir algo mais palatável. Era só para completar. Na verdade, é isso que eu estou tentando fazer. Então, eu estou criando gente mais parruda, ou uma entidade mais parruda, ou uma persona mais parruda, para conversar com outro cara parrudão, que é o cara que gera os dados, para ver se os dois juntos vomitam, por favor, me perdoem os termos, mas só para ficar mais divertido, para ver se eles vomitam algo que seja facilmente aplicável e que aí consiga convencer os que não gostam de inovação e os que não querem a inovação, de que ela não vem substituir ninguém. Ela é inovação, né? Seja inteligência artificial ou não. Ela não vai substituir ninguém, ela só vem te ajudar a fazer o do dia a dia, que é chato pra caramba, e aí ela te cospe pronto, e aí você, sim, vai implementar, aí sim vai usar teu cérebro, teu conhecimento, teu know-how e tudo mais para aplicar a solução. Porque a solução pode ser cuspida por qualquer processador de ou alguma coisa que entenda, organize e cuspa soluções pós-análise de dados. Eu penso nisso. Luiz Felipe? Não, falando sobre inovação, eu, por exemplo, eu atuei 15 anos em multinacionais e estou há 15 anos trabalhando em empresas médias também e muitos familiares. E essa questão de inovação, como executivo, eu tenho que sempre... qual caminho eu sigo, né? Eu monto um projeto sobre inovação e você tem que, como o Joedir disse, mostrar quais são os ganhos, que vai aumentar futuramente, vai melhorar a rentabilidade, reduzir custos. E aí a gente segue o caminho de pilotar, para poder convencer, de fato, né, o board, o fundador, a família, de que aquele projeto de inovação vai trazer benefícios. Então, faz um projeto piloto, normalmente tem sucesso e a coisa vai se ampliando e aí você vai pegando a confiança e credibilidade para fazer outros projetos, mas sempre siga nesse caminho. Faz um projeto de inovação, apresenta, convence, pilota esse projeto, e se os resultados forem positivos, a coisa ganha escala, né? Então, eu queria só complementar o Joedir, que nesse sentido eu concordo. E o segundo é que essa questão do persona, mesmo empresas, como executivo, né, empresas que têm 40 anos de mercado, eu estava numa minha última passagem agora, numa empresa que está 40 anos no mercado, e ela fez um trabalho de rebranding, né? Então, ela conhece o cliente dela, mas a persona veio para formalizar isso, para poder atualizar a marca para o mercado agora, nesse trabalho de rebrand. Então, sim, é importante mesmo persona. Normalmente, as empresas familiares de médio porte, pequeno porte, como o Luiz Gustavo comentou, elas conhecem muito bem o seu cliente, mas não tem isso formalizado. E aí, a persona vem para formalizar isso e ajudar a empresa a tomar cada vez melhores decisões. Era essa a contribuição. Só um adendo, né? Na verdade, assim, a minha intenção aqui não foi mostrar a persona, né, a construção da persona,
mas como se comunicar, de repente, com um consumidor com o qual eles não estão acostumados. Né? Como é que a gente conversa, de repente, com um consumidor mais novo? Como é que a gente usa uma linguagem diferente daquela mais padrãozona do varejo? Como a gente se adapta a uma nova sociedade, a um novo mercado. Sandro? Só complementar, só um segundinho, complementando, e o que você falou é fundamental, porque hoje as marcas, principalmente no filme de moda, elas precisam se manter atualizadas, né? Elas não podem focar um cliente futuro, passado, elas vão envelhecendo, então elas têm que sempre estar dentro desse aspecto que você comentou. Interessante. Obrigado. Ô, Paty, só para fazer uma... Acho que a Angelita levantou a mão primeiro. Não, foi o Sandro antes. Então, ok. Foi. Eu tô marcando aqui. Legal, né? Perfeito também o que o Luiz falou, mas você vê, a construção da persona tem muito a ver com rebranding, né? Ou sub-branding, quando a empresa vai fazer algum tipo de alteração, de mudança. Isso acontece muito também com empresas de produtos temporários, né? Ou serviços temporários, como moda, estética, etc. Isso é muito importante. Hoje, coincidentemente, eu publiquei um artigo no meu LinkedIn que fala sobre lojas de proximidade e proximidade nas lojas, que é inversamente proporcional e é a realidade hoje. Nem toda loja de proximidade, né, visto as grandes redes por aí, algumas fechando, outras estourando de abrir, mas não sabemos ainda, em face às lojas de proximidade já antigas, de bairro, do seu José, que ele conhece o cliente conhece ele sabe a preferência daquele cliente, ele sabe que dia que aquele cliente vai comprar, por exemplo, o hortifruti, ele sabe o horário que o cara vai chegar, ele põe um menino para entregar de bicicleta, ou daqui a pouco é uma bicicleta elétrica, etc. Mas o que eu quero dizer é que nem toda inovação consiste no investimento altíssimo em tecnologia, pode ser um simples processo, né? Pode ser uma mudança de hábito, de atitude, de prática diferente, que vai atrair clientes e fidelizar os clientes que você já tem. E o que é muito evidente, que chama a atenção, é que as grandes redes não fazem isso. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou citar o nome que é aquela rede Oxxo, né? O Oxxo, cara, aquilo é totalmente aleatório. Os caras estão tocando o sino aí que abriram 500 lojas, tá? Quantas vão ficar abertas e até quando? O Dia também fez isso. Porque, olha só, você vai lá, não tem. Aí o produto demora a ser reabastecido. Tem produto que... Tem uma na frente da minha casa, só atravessar a via. Tem produto que não tem há 3 meses. Pô, ninguém vê, não tem sistema para isso. Não tem um controle de estoque por loja. Como que funciona? Então, eu acho assim gritante, né? A gente está nessa era de comunicação digital, de inteligência artificial, e ainda se tem um gap desse. Então, em contrapartida, o seu Zé lá, muitas vezes, ele não tem um software super, hiper, ultra avançado na loja dele, não é totalmente automatizada, mas ele atende bem os clientes, ele tem o mix que todo mundo precisa, ele sabe quais são as necessidades da região, do entorno, dos clientes ao entorno dele, ou seja, ele tem muito mais gestão de dados, ainda que na cabeça dele, do que qualquer outra loja informatizada que faz Ctrl-C, Ctrl-V. Então, de novo, eu deixei essa provocação. Lojas de proximidade versus proximidade nas lojas. É um ponto de atenção para quem realmente quer estar próximo do cliente e está perdendo a oportunidade. Angelita? Eu ia pegar o gancho com o Viriato, mas daí calhou que o Luiz Felipe falou e o que o Sandro falou também encaixa exatamente no que eu ia exemplificar. Eu ia trazer aqui, nós atendemos grandes varejistas, tanto do setor alimentar como do setor de home center. E temos também o médio varejista. E o que eu ia trazer de experiência aqui do que a gente vive, o que a gente percebe? Que quando a gente traz a voz do consumidor, apresenta para esse varejista e propõe para ele fazer o acompanhamento, que ele vai ter um melhor resultado nos próximos 3, 6 meses, e a gente faz esse acompanhamento, ele consegue trazer um pouco mais, aceitar um pouco mais e até mesmo embarcar nessa inovação. Quando a gente só traz o dado e não faz esse acompanhamento, de fato, eles questionam muito, principalmente o médio varejo, porque eu acho que é aquele que ele questiona o quanto aquilo vai investir,
o quanto aquilo vai retornar, qual que vai ser o prazo que vai dar, mas o que eu percebo é que quando a gente começa, é um trabalho de formiguinha, sabe? Não é uma coisa que você consegue instituir somente com o resultado de uma pesquisa que você mostra o que o consumidor está querendo, não. Você tem que ir mostrando por A mais B, por que ele está querendo aquilo. De fato, nem sempre é investimento alto, às vezes são alguns processos. A inovação nem sempre ela quer dizer que precisa investir em grandes estruturas ou em muita tecnologia, mas é a maneira, às vezes, de um atendimento, a maneira como você responde, a maneira como você coloca ali a disposição na gôndola. Então, o que a gente percebe é que a gente tem tanto cases de sucesso, que seguiram o que foi o que o consumidor estava querendo, mas sempre a passos de formiga, como temos cases também que a gente levava, via que não implantava. Vou dar um exemplo aqui, um dos clientes, acho que aqui a gente pode abrir, né, um pouco, compartilhar um pouquinho, mas um dos clientes que tínhamos no passado, que não seguiu recomendação, e que vemos aí o resultado hoje, é o Dia. Então, assim, o Dia ele ia exatamente no caminho ao contrário de tudo que dava de resultado de pesquisa. E eu acho que isso é uma experiência bacana, assim, para compartilhar, porque eu acho que funciona, mas a gente tem que... É a passos lentos, sabe? Não é uma coisa... E, por exemplo, o que o Viriato tinha falado, que a gente tem feito muito também, que tem funcionado com alguns clientes, é exatamente pegar esse banco, pegar todos esses dados e dar uma inteligência para esses dados, gerar insights com planos acionáveis a curto e médio prazo. Que aí, o que nos parece, pelo menos até agora que tem funcionado, é que eles têm acreditado um pouco mais. Têm começado a perder um pouco esse ceticismo, ver a coisa ali aplicada ali na prática e está tendo um pouco mais de abertura. Era isso, gente. Muito bom. Professor Joedi? Não, eu queria só concordar com todo mundo aqui, que está todo mundo aí devidamente engajado no assunto. Mas eu estou dizendo o seguinte, hoje, né, a construção de persona eu acho fundamental, mas hoje a gente vive num mundo que hoje eu preciso conhecer o meu cliente para entender e entender para atender. Então, é muito mais do que a persona. Eu preciso entender o meu cliente, que eu só vou conseguir atender se eu entender a maneira dele ser, né? Então, esse entendimento do cliente, eu sei, onde eu atuo, eu sempre digo o seguinte, sobre o cliente você não acha nada. Se você achar, devolve o que não lhe pertence. Pergunte a ele, tá? Então, o que a gente tem que fazer, às vezes a gente contrata pesquisa, tem um trabalho terrível. Quando você tem nas lojas, e é por isso que o pequeno varejista pode sair na frente, é só você perguntar ao seu cliente, você não tem que inventar nada, é só perguntar ao seu cliente a maneira que ele gostaria de ser atendido, por que ele compra na sua loja, né? Por que ele vem à sua loja, o que você tem de bom na sua loja que gostaria que fosse mantido, o que ele não tem que gostaria que tivesse. E a inteligência artificial pode ajudar a gente pesquisar esses nossos clientes, ouvir os nossos clientes e dar a resposta rápida, porque também não adianta você ouvir o seu cliente e não responder de forma rápida. Então, sobre o cliente, hoje a gente precisa entender o cliente, e entender é totalmente diferente de conhecer, né? Eu conheço aqui a Patrícia, já de outros lugares, conheço vocês, mas eu não entendo vocês. Para atender, eu preciso entender, saber quais são os seus gostos, o que você gosta de fazer, o que você faz no feriado, o que você faz no final de semana. Então, esse é o grande desafio do varejo, e a inteligência artificial, acho que pode fazer isso, é a gente entender o nosso cliente. Porque se a gente entender o nosso cliente, é muito fácil de você atender. Só que você quer atender sem entender nada, como é que você vai conseguir? Não vai conseguir nunca isso. Eu acho que esse é o grande desafio do varejo e, com certeza, a inteligência artificial, se bem utilizada, né, pode ajudar nesse sentido, não só da construção do perfil, que eu acho fantástico, mas aquele perfil tem que entender essa pessoa, que a partir do momento que eu entendo, eu consigo atender. Sem dúvida. Joedi, esse é o slogan de uma transportadora aqui em São Paulo, a Júlio Simões, JSL, uma das maiores do Brasil, né? Entender para atender. Está escrito em todo o baú de caminhão deles.
Você sabe que essa frase, eu tenho um livro meu, um artigo meu que eu botei lá em 2008, ele deve ter visto isso aí, talvez. Bom, é uma frase rápida. Pode ser, Então, pode ser. Pode ser. Está inspirando gente por aí. Que bom, né? Porque pelo menos tá. Se foi a minha frase, que não interessa quem falou primeiro, o importante é utilizá-la, né? Ricardo? Obrigado, Patrícia. Eu vou ser breve, porque eu sei que nosso horário já está fechado, né? Então, quando a gente fala em inovação, falamos muito em inovação, e a gente percebe o seguinte, a semântica da palavra já diz, inova, ação. E contraposição que nós temos a isso é zona de conforto. O teu cliente prefere a zona de conforto, ele não corre risco. E eu consegui belos projetos de inovadores, mas para isso, sempre nós procuramos fazer o que um outro cliente meu dizia, dar uma certa cientificidade na proposta, para ele perceber que é um caminho mais assertivo, que não é tão ousado, que ele pretende inovar, está no caminho certo. Então, aí vai o teu poder de argumentação e venda. Porque a contraposição da inovação é ficar quietinho no seu lugar, na zona de conforto. E esse vai ser o dilema eterno para todos nós. Era isso aí. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, acho que só para a gente, né, fazer um resumão, a gente passou, quando a gente falou de inovação, primeiro por uma questão de limitação física, né, e depois a gente foi para a questão de limitação de mindset. E aí vieram todas as contra-argumentações que vocês usam para quebrar um pouco dessas barreiras. Então, veio a questão de como é que isso é monetizado, né? Então, a gente precisa contra-argumentar, a gente precisa mostrar para o varejista que isso em algum momento vai ser monetizado. A gente usa também a voz do consumidor para concretizar essa argumentação. A gente, em algum momento, alguém falou, olha, eu uso também a questão da confiança pessoal, né? Eu vou mostrando aos poucos que aquilo vai dando certo e trago isso para a questão da credibilidade. E aí também acho que só para a gente fechar, né, como é que a gente usa isso dentro de casa, né? Então, eu sou um varejista, eu estou dentro de casa, que foi um pouco da fala ali do Viriato, de entender quem são os meus clientes internos, entender quais são as necessidades e trazer já pacotes prontos para que eles consumam essas informações. Eu sei que é um resumo muito, muito raso de tudo que foi dito, mas eu acho que é um pouco daquilo que a gente discutiu aí ao longo de uma hora. Moçada, eu queria agradecer bastante a participação de vocês. Queria deixar aberto se alguém tem mais algum último ponto que gostaria de compartilhar antes da gente finalizar. Tudo tranquilo? Então, Perfeito, Patrícia. Patrícia, a sua preocupação, você vê o prestígio, você está com prestígio, sabia? Até com mais prestígio do que o pastor, e que o seu comparecimento na sua foi maior do que o do pastor, entendeu? Então, não deixa ele saber disso, professor. Hein? Não deixa ele saber disso. Vocês foram muito carinhosos. Pessoal, muitíssimo obrigada. E a gente se encontra na semana que vem. Uma ótima semana aí para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. De bom, tchau, tchau.